O silêncio na mansão de La Finca não era de paz. Era um silêncio caro, pressurizado, como o de uma cabine de avião em primeira classe a 10.000 metros de altura. Virginia acordou com o som quase imperceptível do ar-condicionado central. Antes de abrir os olhos, ela tateou o lado direito da cama. O lençol de algodão egípcio, com uma contagem de fios que desafiava a lógica, estava frio. Vinícius já havia partido para o CT de Valdebebas. Ele sempre partia antes que a luz do sol de Madrid conseguisse penetrar as cortinas de blackout total. Ela se sentou, os fios de cabelo loiro caindo sobre os ombros como seda, e encarou o quarto de 80 metros quadrados. Tudo ali era um monumento ao sucesso dele, e, por extensão, ao dela. As prateleiras exibiam não apenas troféus, mas edições limitadas da Vogue, bolsas de grife que custavam o faturamento anual de uma pequena empresa e porta-retratos de prata que imortalizavam o casal real do futebol moderno. No entanto, Virginia sentia que estava vivendo dentro de um catálogo de decoração, belo, porém inabitável. Seu iPhone 16 Pro Max, a ferramenta que era ao mesmo tempo sua arma e sua cela, vibrou no mármore. O visor iluminou o quarto escuro com um brilho azulado, revelando uma avalanche de notificações, menções, directs, alertas do Google sobre seu nome. Ela era Virginia, a mulher que ditava o que milhões de outras mulheres deveriam vestir, comer e sentir. Mas, naquela manhã, o peso da aliança de diamantes em seu dedo parecia ter o peso de uma algema. A primeira tarefa do dia não era escovar os dentes, mas sim criar a ilusão de que o dia já havia começado perfeito. Ela pegou o celular, acionou o filtro de luz natural e gravou um vídeo curto da cama desarrumada, apenas o suficiente para mostrar o travesseiro de Vini. O coração de Madrid já está no treino, e o meu acordando agora. Bom dia, mundo, escreveu, postando para seus 40 milhões de seguidores. O engajamento foi instantâneo. Corações, emojis de troféus, inveja destilada em forma de admiração. Ela sentiu uma náusea súbita. Caminhando até o banheiro revestido em ônix, ela abriu a torneira de ouro escovado. A água morna não conseguia lavar a sensação de que ela estava desaparecendo. Nos últimos meses, ela não era mais Virginia, ela era a namorada do craque. Seus próprios sonhos de moda e televisão haviam sido canibalizados pela agenda de jogos, pelas polêmicas de racismo que Vini enfrentava e que ela tinha que gerir publicamente com posts de apoio, e pela solidão de uma casa que nunca tinha cheiro de comida caseira, apenas de produtos de limpeza caros. Foi então que ela viu a notificação oculta. Não era no Instagram oficial, mas em seu perfil secreto, o Finsta, que usava para observar a vida sem ser observada. Uma mensagem de uma conta sem foto, mas com um nome que fazia seu pulso acelerar. LS. O deserto é mais honesto que esse castelo, Virginia. No deserto, as miragens pelo menos desaparecem quando você chega perto. Aqui, você finge que a miragem é real 24 horas por dia. Lucas, o fotógrafo franco-brasileiro que ela conhecera durante a Paris Fashion Week, enquanto Vini estava concentrado com a seleção. Ele não a olhara como uma wag, esposa de jogador, mas como uma mulher que estava gritando por socorro através de selfies milimetricamente calculadas. A mensagem era um convite para o abismo, e Virginia, olhando para o próprio reflexo perfeito e vazio no espelho, percebeu que estava pronta para pular. Ela não odiava Vini. Esse era o problema. Ele era doce, generoso, o herói de uma nação. Mas ele era um sol tão brilhante que ela havia se tornado apenas uma sombra. E as sombras, ela pensou, enquanto digitava uma resposta trêmula, precisam da escuridão para existir de verdade. Virginia precisa de uma brecha. Ela convence sua equipe e a segurança de Vini de que precisa de um shooting exclusivo de 48 horas em uma vila isolada em Marbella para sua nova linha de cosméticos. O conflito aqui é a logística. Como despistar os seguranças que Vini paga para protegê-la e inconscientemente vigiá-la? Ela começa a tecer uma rede de mentiras, sentindo o primeiro gosto da adrenalina que substitui
substitui o vazio. O encontro em Marbella. Lucas, o fotógrafo, representa tudo o que Vini não é: o caos, a falta de agenda, o olhar artístico que a despia da persona pública. O capítulo foca na tensão entre o luxo da vila e a sujeira emocional da traição. Virginia esquece o celular, sua conexão com a realidade, em um cômodo, enquanto se perde nos braços de outro. A traição é consumada sobre o som das ondas do Mediterrâneo, em um contraste brutal com as chamadas perdidas de Vini no visor do telefone. O retorno para Madrid. Virginia tenta retomar a rotina, mas o segredo começa a vazar fisicamente. Um olhar distante, um descuido com a senha do iPad, o cheiro de um perfume que não pertence ao seu mundo. Vini nota algo, mas sua natureza bondosa o faz questionar se ele é o culpado, se está sendo um namorado ausente devido ao calendário do Real Madrid. O capítulo explora a tortura psicológica de ser amada por quem você está traindo. Ninguém trai um gigante do esporte sem deixar rastros. Um portal de fofocas europeu recebe fotos granuladas de uma mulher loira em uma varanda em Marbella. Não há confirmação, mas as redes sociais começam a fazer a perícia. Virginia entra em modo de gerenciamento de crise, postando fotos antigas com Vini para abafar os rumores. O capítulo é um thriller sobre a tentativa de apagar pegadas em uma areia que nunca para de se mover. O fotógrafo não era quem ela pensava. Virginia recebe um e-mail com fotos em alta definição que provam o adultério. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre poder. Ela descobre que foi usada como peça em um jogo maior de destruição de imagem. A pressão aumenta quando a assessoria de Vini exige explicações sobre os gastos excessivos e as saídas não registradas da segurança em Marbella. O Santiago Bernabéu, que em noites de decisão é um organismo vivo. O concreto vibra, o ar cheira a grama cortada e a uma eletricidade quase palpável que emana de 80.000 vozes em uníssono. Virginia estava no camarote 12, o espaço mais exclusivo do estádio, cercada de taças de champanhe Crystal e canapés que custavam o salário mensal de um trabalhador comum. Ela usava um casaco de pele sintética e óculos escuros de grife, uma armadura clássica contra a ansiedade que roía suas entranhas. O jogo estava prestes a começar. No vestiário, Vinícius Júnior ajustava suas chuteiras, alheio ao mundo exterior, focado apenas na bola. Mas no mundo digital, o cronômetro do desastre já havia zerado. Às 8h45, exatamente 15 minutos antes do apito inicial, o primeiro post bomba caiu no X, antigo Twitter. Uma conta de vazamentos europeia, conhecida pela precisão cirúrgica, publicou uma sequência de 4 fotos em altíssima definição. Não eram burrões, eram retratos da traição. Virginia na varanda de Marbella, o rosto iluminado pela luz da manhã, as mãos de Lucas em sua cintura, o beijo que selava o fim de uma era. O celular de Virginia, pousado sobre a mesa de carvalho do camarote, começou a vibrar de uma forma que ela nunca tinha visto. Não eram notificações esparsas, era um fluxo contínuo, um zumbido frenético que parecia um inseto agonizante. Ela o pegou, as mãos suando frio. Ao abrir a primeira rede social, o impacto foi físico. Ela sentiu o sangue fugir do rosto, deixando-a pálida sob a maquiagem impecável. Não, 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 ela sussurrou, levantando-se bruscamente e derrubando uma taça que se estilhaçou no chão. O som do vidro quebrando foi abafado pelo grito da torcida lá fora, que saudava a entrada dos times. Ela correu para o banheiro privado do camarote e trancou a porta. O espaço era revestido de mármore e espelhos, devolvendo-lhe múltiplas imagens de seu próprio terror. Sentada no chão frio, ela assistiu ao mundo desabar em tempo real. A hashtag com seu nome subiu para o primeiro lugar global em minutos. O ódio destilado era tóxico, traidora, destruiu nosso craque, interesseira. Marcas que ela representava começaram a remover as fotos de seus perfis. O castelo de areia que ela construiu com tanto cuidado estava sendo levado por um tsunami de pixels. Lá fora, o hino do Real Madrid começou a ecoar. O som era ensurdecedor, atravessando as paredes de isolamento acústico. Virginia encostou a cabeça na parede, fechando os olhos, tentando desesperadamente pensar em uma saída, mas não havia gerenciamento de crise para o que as fotos mostravam. Era o fim. Enquanto isso, no gramado, Vinícius Júnior sentia a energia da massa. Ele era o centro das atenções, o herói negro que desafiara o racismo e se tornara o rei da Espanha. Ele saltou, tocou a grama e fez o sinal da cruz. Mas algo estava estranho. Ao se posicionar para o início da partida, ele percebeu que os defensores adversários coçuchavam, olhando em sua direção com sorrisos maliciosos, algo que ia além da provocação tática comum. Aos 10 minutos do primeiro tempo, durante uma parada para atendimento médico, Vinícius olhou para o telão monumental. Ele esperava ver o replay de uma jogada, mas seus olhos captaram o setor VIP. Ele buscou o lugar de Virginia,
mas o assento estava vazio. Ao desviar o olhar para a arquibancada lateral, ele viu algo que o paralisou. Um torcedor na primeira fila segurava um cartaz improvisado, feito às pressas, com uma foto de Marbella impressa em tamanho gigante.